Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Silva de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e hoje vamos falar sobre probabilidade e estatística. Vamos iniciar nosso estudo de probabilidade. Probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Vamos ver alguns conceitos de probabilidade. Experimento aleatório. O resultado depende do acaso. Por exemplo, lançamento de uma moeda, lançamento de um dado, retirada de uma carta de um baralho. Espaço amostral. Vamos usar como exemplo o lançamento de um dado. Um dado comum tem 6 possibilidades de faces: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Denomina-se espaço amostral o conjunto dos resultados possíveis. Evento é um subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Vamos começar com um exemplo clássico de probabilidade: o lançamento de um dado. Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Primeiro, vamos ver todas as possibilidades possíveis. Aqui pode cair, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Todas as 6 faces têm a mesma chance. Neste caso, o espaço amostral é 6. O evento é sair número menor que 3. Quais são as possibilidades? 1 ou 2, 2 faces. O cálculo da probabilidade é dado por número de casos possíveis dividido pelo número total de casos. Nesse caso, a probabilidade é igual a 2/6, que é igual a 1/3. Vamos ver outro exemplo. No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de sair uma cara? O espaço amostral é 2, cara ou coroa. O evento é sair cara, uma possibilidade. A probabilidade é 1,5. Outro exemplo. Numa caixa, há 10 bolas vermelhas. Qual a probabilidade de sair uma bola branca? Nenhuma, pois na caixa só há bolas vermelhas. Neste caso, dizemos que a probabilidade é 0, ou seja, é um evento impossível. Apesar de não ser impossível ganhar na Mega Sena, é bem difícil, pois o espaço amostral é muito grande, já que são muitas as possibilidades de jogos. Então, há chance, mas é bem pequena. Agora, vamos estudar as médias aritmética simples e a média aritmética ponderada, que são medidas de tendência central utilizadas em estatística. Média aritmética simples. A média aritmética simples é obtida somando os valores de um conjunto de dados e dividindo o valor do somatório pelo número de dados do conjunto. MS, ou seja, média aritmética simples, é igual a x1 mais x2 mais x3 até xn. Isso tudo dividido por n, que é a quantidade dos dados do conjunto. Exemplo. No gráfico estão as quantidades de máquinas vendidas por uma indústria no primeiro semestre de um ano. Qual foi a média aritmética das vendas mensais? Vamos ver a solução. No mês de janeiro, temos 20 máquinas vendidas. No mês de fevereiro, 30. No mês de março, 40, no mês de abril, também 40, no mês de maio, 60 e no mês de junho, 50.
O que devemos é somar todos esses valores e dividir por 6, já que são 6 meses, de janeiro até junho. A média aritmética ponderada é obtida pela soma do produto de cada valor do conjunto de dados por seu peso respectivo e dividindo o valor obtido pelo somatório dos pesos. Vejamos um exemplo em que torna esse conceito mais simples. x1, x2, x3 até xn corresponde ao valor do conjunto de dados P1, P2, P3, Pn ao seu respectivo peso. Então, a expressão é calculada da seguinte forma: x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3 mais xn vezes Pn. Isso tudo dividido pelo somatório dos pesos, ou seja, P1 mais P2 mais P3 até Pn. Agora vamos ver uma questão do Enem de 1999. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam, em média, 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a velocidade máxima permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de... Observando o gráfico, nós temos dois eixos. O eixo x, que é o eixo da velocidade medida em km por hora. O eixo y é o número de veículos em porcentagem. No gráfico, nós temos 5 veículos trafegando a uma velocidade de 20 km por hora. 15 veículos a 30 km por hora. 30 veículos a 40 km por hora. 40 veículos a 50 km por hora. 6 veículos a 60 km por hora. 3 veículos a 70 km por hora. 1 veículo a 80 km por hora. A velocidade média será calculada pela média aritmética ponderada, ou seja, vou pegar 20, multiplicar por 5, 30 por 15, 40 vezes 30, 50 vezes 40, 60 vezes 6, 70 vezes 3 e 80 vezes 1. E vou dividir todo esse resultado pelo somatório dos pesos, ou seja, 5 mais 15, mais 30, mais 40, mais 6, mais 3, mais 1. Fazendo essas contas, a média aritmética ponderada é igual a 44 km por hora. Moda. Assim como média aritmética simples e média aritmética ponderada, moda também é uma medida de tendência central utilizada em estatística. Moda é o elemento que aparece o maior número de vezes em um conjunto de dados, ou seja, de maior frequência. Vejamos um exemplo. A família do Sr. Alberto tem 25 casais. A tabela e o gráfico seguinte foram construídos com base no número de filhos dos casais que constituem a família do Sr. Alberto. Determine a moda em relação ao número de filhos dos 25 casais da família do Sr. Alberto. Solução. De acordo com a tabela e o gráfico, a quantidade de filhos dos casais mais frequente é 1. Logo, a moda é 1. Mediana. Assim como média aritmética simples, média aritmética ponderada e moda, mediana também é uma medida de tendência central utilizada em estatística. Mediana, de uma forma mais simples de entender, é o valor do meio de um conjunto de dados. Vejamos mais um exemplo.
Determine a mediana dos elementos do conjunto A, que é composto por 6, 3, 8, 1, 4, 9, 2, 7 e 8. Solução. Primeiro passo, ordenar os elementos em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 e 9. Com isso, temos o termo central, que é o 6, sendo esta a mediana. Dispersão de dados. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto, considerado mais confiável que as variáveis de tendência central, como médias, moda e mediana. Amplitude. Amplitude é uma medida de dispersão definida como a diferença entre a maior e a menor observação de um conjunto de dados. Ou seja, o A é o x maior menos o x menor. Exemplo. Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados: 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18 e 18. Qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Solução. Para encontrar a amplitude de um conjunto, basta calcular a diferença entre o maior e o menor valor da lista, ou seja, 18 menos 14, que é igual a 4. Então, as idades dos alunos dessa turma têm uma amplitude de 4 anos. Bem, com isso, terminamos essa aula. Todo esse conteúdo está super explicado nas orientações curriculares de vocês. Um grande abraço e até a próxima!